Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico. Por que a minha prótese peniana não ficou adequada, não ficou satisfatória? Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para esse vídeo ter grande relevância aí para o público. Bem, existe aquele paciente que colocou a prótese e reclama de que a glande ficou murcha, a glande ficou fria. Tem paciente que fala que a prótese não ficou adequada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E por que isso acontece? Principalmente em pacientes que colocam a prótese e ficam insatisfeitos com a colocação dela. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a impotência sexual, além de ter um caráter vascular, que é a principal causa da indicação da colocação da prótese, tem um componente psicogênico, né? Os pacientes eles encaram como se a prótese fosse resolver o problema da vida deles, tá? A prótese vai dar uma ereção plena para eles, vai manter o pênis ereto o tempo todo, e na verdade não é isso. A função da prótese peniana é dar uma sustentabilidade para permitir uma penetração adequada, tá? A glande realmente ela pode ficar um pouquinho mais murcha, né? Mas isso não é por um defeito da colocação da prótese. Isso sim é devido ao paciente não estar estimulado adequadamente, né? Então, aquela glande do paciente, ela fica fria, ela fica murcha e ela só vai conseguir ter um enchimento adequado, uma temperatura adequada, se o paciente receber um estímulo sexual. É claro que também tem aqueles casos em que o paciente ele demora para colocar uma prótese peniana. Esses pacientes aí, eles esperam longos períodos sem ereção nenhuma para colocar a prótese peniana. Esses pacientes realmente eles podem sofrer uma atrofia dos corpos cavernosos e esse corpo cavernoso fica mais encurtado dentro do pênis. É aquela sensação do paciente que o pênis diminuiu de tamanho. Realmente isso pode acontecer. Mas esses pacientes eles podem fazer uma reabilitação peniana, né? Pode ser até com vacoterapia, para melhorar o fluxo sanguíneo dentro dos corpos cavernosos e conseguir colocar uma prótese peniana sem dificuldade nenhuma. Uma prótese peniana que vá até a glande e o corpo cavernoso bem ajustado dentro da glande do paciente. A gente também percebe que pacientes que colocaram prótese peniana também, em alguns raros casos, elas podem ter sido colocadas de uma forma inadequada, não tendo preenchido completamente a túnica do corpo cavernoso. Então, realmente essas próteses elas são menores do que o tamanho do pênis do paciente. Nesses casos aí, o ideal seria até trocar a prótese peniana, mas é bem raro isso acontecer e quando acontece, o médico consegue avaliar com facilidade e promover a troca dessa prótese. Uma outra queixa que os pacientes às vezes reclamam, esses pacientes que colocam prótese peniana, é uma diminuição da sensibilidade do pênis. Mas a gente tem que lembrar que o feixe vasculo nervoso ele passa numa região dorsal do pênis, né? Na parte de cima do pênis, tá? E a cirurgia da colocação da prótese peniana é um corte na região penoescrotal, na parte ventral do pênis. Então, dificilmente você vai ter uma diminuição da sensibilidade peniana, a não ser que você faça uma incisão coronal no pênis, faça cortes na musculatura ali que recobre os corpos cavernosos. Então, na parte dorsal, seria uma justificativa para uma diminuição da sensibilidade. Mas a simples colocação da prótese não justifica uma diminuição da sensibilidade. Então, o recado que a gente pode deixar aqui é que a maior parte dos casos, a queixa de uma glande murcha, a prótese não ter ficado adequada, se deve a um quadro psicogênico do paciente, aquela dificuldade, o paciente criar uma expectativa em relação à colocação da prótese, achar que a prótese vai fazer ele deixar de ser homem e transformar ele num super-herói,
para ter a relação sexual. Esses pacientes, eles devem ser aconselhados, ser orientados que a colocação da prótese simplesmente só vai ajudar a facilitar uma penetração, o que realmente eles têm uma dificuldade para conseguir, né? Porque na hora da penetração o pênis entorta, então esses pacientes geralmente até têm um enchimento adequado, mas na hora da penetração o pênis entorta. Então a prótese peniana ela vai servir exatamente para dar essa sustentabilidade e facilitar a penetração. Bem, nós temos outros vídeos aqui referente à impotência sexual. Espero ter tirado dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à prótese peniana, deixe seus comentários aqui no vídeo. Será um prazer respondê-los. Até o próximo vídeo.